Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa unidade 3, falando sobre macroeconomia, né? Agora a gente vai olhar a economia de uma maneira um pouco mais amplificada, né? A gente viu os conceitos primeiros que baseiam a economia, né? Criação do estudo econômico. A gente olhou a microeconomia, que é a relação entre você e o comerciante, ou então a compra da fábrica, aquela relação mínima que a gente tem, né? E hoje a gente vai falar sobre macroeconomia, falar um pouquinho sobre as teorias macroeconômicas ou a teoria macroeconômica, né? E aí, como vocês sabem, eu já disse, né? Esse material ele é baseado no material do professor Diego Vargas, ok? Vamos começar? Então, como eu falei, a estrutura da videoaula ela vai tratar um pouquinho sobre é, as noções de macroeconomia, noções de contabilidade social. Vamos falar um pouquinho sobre economia internacional e, por fim, falar sobre inflação. Tá bom? Vamos lá começar? Aqui tem um mosaico, né, de palavras, uma torre de palavras, falando sobre alguns dos conceitos do estudo da macroeconomia. A gente tem aí renda, emprego, preço, subsídio, equilíbrio, e a gente vai ver já por que essas palavras elas fazem parte do conceito de macroeconomia, né? A gente pode olhar ali o PNB, né, que é o produto nacional bruto, a gente pode o PIB, que é o produto interno bruto, né, bens finais, superávit, impostos, etc. Então vamos lá. A macroeconomia ela relaciona os grandes agregados, ou seja, ela relaciona o mercado de bens, né, e serviços, desde do cultivo, extrativismo, transformação e comercialização desses bens e serviços. Além disso, ela relaciona o mercado de trabalho, quem vai fazer essa produção, quem vai transformar esses bens e serviços através de qualificações, idade, sexo, é, capacidade até mesmo econômica do setor para ter essas pessoas. E ela atua também como instrumento para a política e para o planejamento econômico. Ou seja, como ela vai tratar de algo bem analítico, né, algo geral, ela vai tratar exatamente dessas relações dentro do país e entre países para estabelecer políticas de consumo geral, né? Então, é isso que a macroeconomia ela se baseia. Tá? E aí a gente tem essa fila aí procurando emprego, a gente falou muito na aula passada, não muito, mas um pouco, sobre a crise de 30, né? A quebrada lá da Bolsa de Valores de Nova York, né? O fato dos Estados Unidos ele produzir muito, né? Mas não tem mais mercado consumidor para essa compra. E aí a gente fala aqui de liberalismo. Liberalismo a gente ouve falar muito hoje em dia, principalmente com o interesse maior por discutir política que as pessoas estão tendo hoje na sociedade. Então, quando a gente fala de liberalismo, a gente fala de uma menor intervenção desse Estado, né, o Estado, o setor público, na economia. Né? Esse liberalismo ele se baseia nisso, na menor intervenção. Quanto menor o Estado interferir, ele sendo só um agente regulador, melhor para a economia, porque aí vai a lei da oferta e da procura, né, organicamente. Né? Quem tiver mais capacidade de produção vai produzir mais, quem tiver capacidade de compra vai comprar mais e o governo vai ficar só com um agente regulador para evitar monopólios, oligopólios, né? Vícios do sistema econômico. Tá? A gente vê aí a lei de Say, né? A lei de Say quer dizer que a própria oferta procura sua demanda e vice-versa. Ela diz que há uma ação orgânica nessa procura dessas duas variáveis, né?
E aí a gente vai ter algumas teses de teoria econômicas que vão de encontro a essas defesas de liberalismo e da lei de Say. Tá? Keynes, né, e a gente vai ouvir muito falar, a gente ouve muito falar da teoria keynesiana, né? Keynes foi um economista que foi de encontro ao liberalismo e principalmente à lei de Say. Então ele dizia que o governo deveria interferir na economia, deveria agir na economia para regulá-la. Então ele não seria só um agente que ficaria olhando de fora e interferia em momentos estratégicos. E sim, ele deveria interferir constantemente para garantir o pleno emprego. E o que é esse pleno emprego? O pleno emprego nada mais é do que a capacidade da economia de agregar os valores de uma forma exata. Tá? Então, pleno emprego é isso. Se confunde muito quando a gente fala de emprego, né? Emprego, trabalho. Então, pleno emprego das forças econômicas de um Estado, de uma nação, é exatamente isso. Colocar corretamente, né, os artifícios essa política de bens e serviços, né, esse mercado de bens e serviços, esse mercado de mão de obra, para que possa fazer crescer essa nação. Tá? Então ele defendia que o Estado deveria interferir constantemente. E aí, essa interferência baseava-se em quê? No aumento dos gastos públicos, né, que estimulava a demanda efetiva. Tá? A demanda efetiva é o quê? As pessoas, por exemplo, o que seria um aumento de gasto público? Seria um incentivo às pessoas a comprarem, ou baixando os juros, ou baixando os preços, os impostos para aumentar o poder de compra do cidadão, ou aumentando o salário mesmo desse cidadão, né? O poder o valor da mão de obra que ele exerce, para que ele pudesse comprar mais. E aí essa demanda efetiva, ela tem consequência no nível de produção, ou seja, quando o mercado demanda mais, a indústria necessita produzir mais. E isso seria uma coisa que puxasse a outra, né? Eu tenho o mercado, né, que faz isso, que estimula a compra dos produtos. Tá? Os produtos são mais produzidos, então necessita-se de mais mão de obra. Então é como ele via como se isso fosse um ciclo vicioso da macroeconomia. Mas aí, exatamente essas teorias, elas têm prós e contras, que a gente vai já olhar mais a fundo quando a gente estudar as políticas que podem ser desenvolvidas dentro da macroeconomia. Tá? Então, os objetivos da política macroeconômica. Quais são esses objetivos? O alto nível de emprego. Esse alto nível de emprego a gente pode considerar, por exemplo, como a gente pode olhar aqui na página 182, a gente vai olhar o alto nível de emprego, né? Que aí tem as discussões sobre o desemprego que datam de 1930 e permitiram o aprofundamento sobre o debate da macroeconomia. Tá? Então, essa interferência do Estado, né, do livre mercado, né, que era defendido antes de 30, ela não é mais defendida sobre as teorias keynesianas. Então, o nível de emprego é exatamente esse ciclo, né? O Estado ele melhora a qualidade e o nível de compra desse usuário, né, dessa pessoa, e como o ciclo, né, que eu já falei para vocês, a gente tem a melhora da produção, né, e a melhora da produção exige mais mão de obra, né, a melhora do número de produção exige mais mão de obra, e essa mão de obra ela tem mais capacidade para comprar, então seria um ciclo vicioso. E aí, esse alto nível de emprego gera uma melhor distribuição de renda, gera um crescimento econômico, que aí pode gerar uma estabilidade de preços. Tá? E aí a gente tem esse ciclo aí dos objetivos da política macroeconômica.
Então, os instrumentos dessa política. Quais são os instrumentos dessa política para chegar nesse nível de alto nível de emprego? A gente tem a política fiscal. Tá? O que é essa política fiscal? É como se a gente olhasse para o Estado e dissesse que o Estado tem obrigações também para fazer os seus gastos, né? E com responsabilidade. Então, essa política fiscal é exatamente nesse nível, né? Conjunto de instrumentos de que dispõem as autoridades governamentais para conduzir a arrecadação e os gastos do setor público. Ou seja, controlar esses gastos, para que eles também não ultrapassem as metas, né, e prejudiquem outros setores, ou até as reservas cambiais desse Estado, né? E aí a gente elenca aí como a política fiscal mais eficiente, que é a política tributária, são os tributos, né? Como arrecadar e como gastar. Essa diferença aí que a gente tem, por exemplo, no conceito organizacional entre organização e dentro da organização entre receitas e despesas, né, que geram o lucro ou o prejuízo. A gente, dentro dessa política fiscal, a gente pode ter uma política fiscal restritiva ou contracionista. Né? O que é essa restritiva ou contracionista? Tem a ver com os gastos, tem a ver com os custos que eu tenho dentro do Estado. Então, se eu tiver dentro dessa política uma redução desses gastos do governo ou o aumento dos tributos, eu vou ter um controle da inflação, né? Mas esse controle inflacionário, ele vai dar certo somente a curto prazo. Porque se eu diminuo os gastos ou se eu aumento os tributos, eu vou ter possibilidade de entrar no estado de recessão. Tá? Eu vou diminuir a capacidade financeira do Estado. Certo? Então, quando essa política ela serve para quando? Quando eu tiver uma inflação elevada, ou seja, uma inflação que não seja possível controlar no momento. E ao contrário disso, né, para quando a gente tiver uma situação de baixo pleno emprego, a gente teria que fazer uma intervenção no mercado, né, aumentando os gastos, né, e a produção do setor privado, né, diminuindo os tributos para que as pessoas pudessem comprar mais. Isso aumentaria os empregos, né? Faria com que aquele ciclo que a gente viu ali, ele desse certo. Só que isso a longo prazo, isso causa inflação, né? Porque os preços vão aumentar, o poder de compra vai aumentar, né? Os custos vão aumentar e aí a inflação também vai poder aumentar, tá? Então, percebam que tanto quando o Estado ele interfere no mercado, retendo o poder de compra ou expandindo esse poder de compra, que é o caso da política fiscal expansionista, nós temos a longo prazo efeitos colaterais. Então, isso são intervenções que devem ser feitas pontualmente pelo poder público para que não haja complicações futuras. Tá? A outra política que a gente tem, além da fiscal, é a monetária. Tá? Conjunto de instrumentos que se valem às autoridades monetárias para regular a oferta de moeda e a taxa de juros, de modo a atingir os objetivos da política econômica global. E o que se baseia essa política monetária? Né? Ela se baseia na expansão, né, da oferta de moeda ou da retenção dessa oferta de moeda. Tá? E aí, isso tem, as consequências que isso tem, né, são extremamente... tem consequências na área fiscal, mas são extremamente desse poder também de compra que a gente falou anteriormente. Tá?
por exemplo, como é que o governo pode entrar exatamente na emissão, os instrumentos, né, para essa política monetária. E aí o que a gente tem dentro desses instrumentos, né? Emissão de moeda, reservas compulsórias, assim como a política fiscal, a monetária ela também tem duas nuances, né? O contracionismo, né? A diminuição dessa emissão de moeda, o aumento dos juros nas reservas compulsórias, né? A compra ou venda de títulos públicos dependendo da sua intenção, né? E a expansionista, né? Que é exatamente o contrário, né? A emissão de mais moedas, né? A diminuição dos juros das reservas compulsórias, né? Do depósito compulsório, né? A compra desses títulos públicos e etc. Né? E aí a gente tem um exemplo aí, para controlar a inflação, né, poder-se aumentar a taxa de reservas compulsórias dos bancos comerciais pelo Banco Central. Tá? A taxa de reservas compulsórias dos bancos significa aumento dos juros para que o mercado ele se contraia. Né? O aumento dos juros, aumenta os preços, as pessoas perdem poder de compra e o mercado se contrai. E aí controlar a inflação pode ser uma forma eficiente essa para fazer, no caso da política monetária. E aí a gente tem os exemplos, né, de política monetária restritivista, o contracionista, né? A redução da oferta da moeda, aumento dos juros e redução dos investimentos. Tem a mesma intenção da política fiscal contracionista, né? Diminuir a inflação. Tá? E aí o prolongamento dessa medida, né, ele levará a uma elevação da taxa desses juros. Tá? Já a expansionista, ao contrário, né? O aumento da oferta de moeda reduz a taxa de juros, estimula o investimento e o consumo, né? Isso tudo para quando a gente estiver abaixo do nível geral de emprego, né? De pleno emprego. Né? A longo prazo, lógico que esse aumento do poder de compra gera aumento de preço, gera inflação, assim como na política fiscal que a gente explicou anteriormente. Outra política que nós temos é a cambial ou comercial. Isso é relacionada muito mais com compra e venda de moeda estrangeira e essa comparação da moeda com a nossa moeda. Então a gente, por exemplo, em 94 a gente tinha o real equiparado ao dólar. Hoje, com tantas políticas econômicas depois feitas, né, expansionistas, agora a gente está passando pela contracionista, nós temos o real valendo um real valendo mais ou menos 20 centavos de dólar, ou ao contrário, como a gente vê sempre, um dólar valendo 4 reais e alguma coisa, um quarto de dólar, tá? O real vale. Então, o que essa política cambial traz? Ela traz a atuação do governo sobre a taxa de câmbio. Por meio do Banco Central, o governo determina o regime que é fixo ou flexível. No nosso caso aqui, o regime ele é flexível, né? Há uma liberdade do câmbio dependendo do interesse do mercado. Temos também a política comercial, né, que diz respeito aos instrumentos de incentivo a importações ou exportações. Né? Isso aí taxa produtos que vêm exportados, desonera produtos importados para incentivar a compra de outros países, né, de outros mercados, né? Tarifas e taxas alfandegárias e tal, ele retrai, tá? Para incentivar isso. E isso depende muito dos acordos comerciais. Políticas de renda, né? Incentivar a renda, melhorar através de salários, de incentivos fiscais, de bolsas, né? De bolsas de educação, de bolsas extremamente financeiras para sobrevivência, né? O último governo que a gente passou que tinha uma visão um pouco mais
progressista, ele incentivava muito essa política de rendas, para incentivar essa política de rendas. Tá? Subsidiava para controlar preços, né? O caso da Petrobras foi muito latente em relação a isso, né? E incentiva o salário mínimo, que é para melhorar a renda. A gente também pode ter uma política ao contrário, né? Para diminuir a renda desse cidadão, porque está tendo alto custo para o Estado. É isso que a política de renda se baseia. Tá? E o que é... E dentro disso, para a gente entender melhor a macroeconomia, a gente tem que entender o quê? O que é a contabilidade social. Tá? A contabilidade social é uma relação entre famílias e empresas que tem como regulador exatamente o setor público e o setor externo através do mercado internacional. Os princípios básicos das contas nacionais são exatamente o poder de compra desse cidadão, né? É uma ferramenta da macroeconomia, a contabilidade social, que procura medir os agregados da macroeconomia. Trata-se do registro contábil da atividade produtiva de um país num período de tempo. Ou seja, qual é meu poder de compra, o que eu estou comprando, o que precisa ser onerado ou desonerado, para que a política fiscal do país, os objetivos da política fiscal do país, eles sejam obedecidos, desenvolvidos. Tá? E aí, o que ele considera? Ele considera apenas os bens finais, excluindo as matérias-primas e os bens intermediários, ou seja, tudo que é transformado, né, tudo que foi agregado valor. Não são consideradas as transações puramente financeiras, pois não representam acréscimo direto ao produto nacional, que é meramente financeiro, por exemplo, um depósito bancário, uma transferência, um investimento, uma compra de ações. Então, isso não representa ganho no produto nacional, e sim um ganho no produto individual de alguém. E refere-se aos bens e serviços produzidos e realizados no ano corrente, ou seja, um desenvolvimento através do exercício do ano corrente. Tá? E aí, falando de famílias e empresas, a gente tem a economia a dois setores. O que é esse estudo? A gente fala um pouquinho sobre a ótica do produto, tá? A ótica da despesa e a ótica da renda. Tá? A ótica do produto é a produção dele em si, a mensuração no mercado de bens e serviços. Tá? Então, esse produto ele pega uma matéria-prima, várias matérias-primas, elas são agregadas, elas geram valor através da sua produção e da produção dessa mão de obra, né? E aí elas são colocadas no mercado como produto transformado. Temos a ótica da despesa, que é através da venda de bens e serviços, né, mensurado nesse mercado de bens e serviços, mas levando em consideração o custo desse produto, da transformação desse produto, e a ótica da renda, né, que é mensurada já no mercado de fatores de produção. O que são fatores de produção? Além da matéria-prima, a gente tem a mão de obra. Então, essa mão de obra ela precisa também ter um poder de compra suficiente para poder adquirir esse produto que é transformado. Tá? Então, é aquele ciclo, lembra daquele ciclo que a gente estudou em microeconomia, falando sobre o ciclo entre a organização e a família, né? A família compra da organização, ao mesmo tempo a organização compra a mão de obra da família. É exatamente esse ciclo, só que visto de uma ótica mais ampla, mais analítica. Tá? E aí temos exemplo, né? Por exemplo, a empresa, a produção de trigo, né? A gente tem salários 80, né? Os juros 30, o aluguel 20 e o lucro 10. Tá? Aí a receita é a venda de trigo para a empresa B, 140. Tá? Essa é a receita dentro da estimativa até de lucro, já está acrescentando lucro aí. Então as despesas foram com salários da mão de obra, os juros que foram pagos pelo capital, o aluguel do espaço e o lucro que ele pretende absorver nesse período. Então, a gente tem aí a venda para a empresa B de 140. Então, a empresa B em relação à empresa A já tem uma despesa de 140
vendendo esse trigo cultivado, extraído da natureza. Aí vamos para a produção da farinha de trigo. A gente tem na empresa B a despesa de 140 e a gente tem um acréscimo de salários de mão de obra, juros, aluguéis e o lucro de 30. Então a gente tem um total de despesa de 245. Vai vender por 245 para a empresa C. Então, em relação à empresa B, a empresa C tem uma despesa de 245, levando a estimativa de lucro da empresa B. Na empresa C, que vai comprar farinha de trigo para fazer pães, eles têm a compra, né, que eu falei, a despesa de 245, tem o acréscimo do salário, o juro, o aluguel, o lucro de 35. Então, eles têm um custo sobre a produção de pães de 390. Então, a venda de pães por consumidor é 390. O que a gente viu aí nesse ciclo? A gente viu desde lá da empresa A, que extraiu esse trigo para o mercado, nós temos um caminho, né, que leva à geração de valor, né, agregação de valor de produto, que faz aumentar o preço, tá? E o lucro estimado pelo empresário. E o preço final para chegar no consumidor, ele também, para venda, ele vai depender do poder de compra desse consumidor. Então isso tudo tem a ver, por exemplo, com os salários da mão de obra que eles gastam no meio do ciclo, porque essa mão de obra também é um possível consumidor. É um parâmetro para saber quanto é que a pessoa pode consumir. E o lucro que ele pretende ter ao final desse caminho. Então, a gente gera o quê? O produto nacional. O produto nacional, como vocês viram, é o quê? A soma, né, do produto entre preço unitário e a quantidade vendida. Tá? Então, preço unitário vezes quantidade vendida, somado todos os bens que foram vendidos, é o chamado produto nacional ou o poder de compra desse brasileiro. Então, nesse caso aí do exemplo, o produto nacional do pão, né, relacionado ao pão, é R$390. Tá? Então, é a soma completa dessa fabricação de pães através daquele trigo que foi extraído no início. Tá? E, no caso, a despesa nacional é o quê? É o gasto dos agentes econômicos com o produto nacional. Então, é só o que a gente deduziu de gastos dentro de toda essa, como eu posso dizer, todo esse caminho que foi levado até o enriquecimento desse trigo para a produção de pão. No caso aí, o gasto das famílias, né, com os bens comuns, é igual à despesa nacional, que no caso foi igual a 390 numa conta bem simples. Né, que a gente possa fazer aí para dar pelo menos uma noção para vocês, um exemplo do que é o gasto com o produto nacional. Tá? Então, a despesa nacional é um valor idêntico medido na ótica de quem compra. E o produto nacional é na ótica de quem produz. Então, só para a gente exemplificar aquelas óticas que a gente olhou ali no começo, despesa nacional é a ótica da despesa, e o produto nacional é a ótica do produto ou a ótica da produção, certo? E a renda nacional? O que é essa renda nacional? A renda nacional é a soma dos rendimentos pagos aos fatores de produção. O que são esses fatores de produção? Os salários, que é a mão de obra, os juros sobre o mercado, financiamentos, né? Os aluguéis dos espaços, das máquinas, né? E o lucro que é desenvolvido. Também nesse exemplo, a renda nacional vai ser 390 em relação aos pães, né? Porque tudo aquilo ali foi gerado, tanto do trigo que foi comprado do começo, e aí foi acrescido os salários, os juros, os aluguéis, até que chegasse no consumidor final como pão e ele pagasse por tudo isso. Então, tudo aquilo que a gente paga, no final das contas, é o resultado de todos esses gastos que nós temos. Tá? Esse resultado é denominado identidade básica das contas nacionais. Então, produto nacional é igual a despesa nacional, que é igual a renda nacional.
né? Então, tudo aquilo que a gente gasta com as produções e os lucros que são gerados para as empresas são determinados pela renda nacional. Então, nosso poder de compra ele tem que coadunar com isso. Então, é isso que a macroeconomia estuda. Tá? Ela procura estudar. E aí, o que nós temos para completar essa soma? A gente tem um valor adicionado ou valor agregado, que é o valor que se adiciona ao produto em cada estágio de produção. É a renda adicionada no setor produtivo, né? É o resultado da soma dos estágios de produção, ou seja, era trigo, era um valor. Virou farinha de trigo, teve um valor agregado. Virou pão, teve outro valor agregado. Ou seja, quanto mais a gente enriquece essa produção, né? Quanto mais a gente transforma esse produto, o maior valor agregado existe. Tá? Lógico que tem produtos que têm essa diminuição de valor agregado quando a gente transforma, né? Mas em suma, essa transformação ela agrega valor, né? Ela tem um valor adicionado. E a soma desses estágios se chama produto final da economia. Tá? São os valores agregados, mão de obra, salários, aluguéis e os valores de enriquecimento dessa produção. Que aí tem conhecimento, né? Tem tudo. Então a gente tem esse comparativo aqui, ó, do valor agregado. Na empresa A, o valor de venda foi 140. Né? E aí a gente não tem custo de... Porque é a primeira empresa, né? A gente não tem custo de bens intermediários, então o valor adicionado foi 140. Era zero, entre aspas, virou 140. Na empresa B, nós tivemos um valor de venda de 245 e o valor de custo, né, de compra desse produto de 140. Então, o valor agregado foi de 105. Na empresa C, nós tivemos já um valor de venda de 390, tá? E um custo, né, a compra da empresa B da farinha de 245. Então, a gente teve um valor adicionado de 145. Então, nós temos aí um valor agregado, né, que é a soma, né, 190, mas só para a gente ver o produto, né, desse valor presente em todas as fases, né, do enriquecimento. Então, isso aí serve para que a gente possa ver o seguinte: o trigo ele não serve só para fazer pão, serve para fazer outras coisas. Então, o valor do 140, que é do trigo, outra empresa que vai fazer outro componente, um bolo, uma torta, ela vai agregar outros valores. E o produto adicionado, o produto final, ele vai ser diferente, o valor. Entendeu? Então, para cada produto a gente tem diferente, a soma disso tudo gera o produto nacional. Tá? Então, esse foi só um exemplo para que a gente pudesse ver qual é o cálculo desse produto nacional dentro da macroeconomia. Tá? E aí a gente tem só essa equação aí. O valor adicionado, ou valor agregado, né, do produto, é igual ao valor bruto da produção, da receita de vendas, menos a compra de bens e serviços intermediários. Ou seja, aqueles que vão agregar valor na produção. Eu tenho uma laranja, vou fazer o suco de laranja para vender, né? Então eu comprei a laranja. Quando eu comprei a laranja, eu comprei a um custo, tá? E aí eu vou ter alguns outros custos agregados, como a mão de obra da pessoa que vai fazer o suco, né? A energia que eu pago, né? E tudo, e o lucro que eu quero ter em cima do suco de laranja. Então vamos dizer que um suco de laranja gastam 6 laranjas, e cada laranja saiu a 50 centavos. Então 6 laranjas são R$3. Aí, para cada suco de laranja, o salário da pessoa que faz o suco sai R$2 o salário. Então a gente tem ali já R$3 mais 2 são 5, né? Para a energia elétrica que eu utilizo, a gente tem 80 centavos, 5,80, e eu quero ter um lucro de 1,20. Então R$7 o suco de laranja. Então o valor agregado vai ser exatamente esses R$7 menos os R$3 que eu paguei na laranja. Então vai ser um valor agregado de R$4, dentro dessa produção do suco de laranja.
por unidade. E a soma disso, né, a soma de todos os sucos de laranja, de todos os componentes que eu vendo, gera o produto nacional. E aí a gente tem os dois setores, né, e a gente agrega mais o setor público, né, que tem os impostos, os juros, e a economia externa, que é a economia a 4 setores, que a gente tem o poder de exportação, a incidência dos produtos importados mais baratos ou não dentro do mercado, então tudo isso influencia no contexto macroeconômico. Tá? A gente tem só os exemplos, né? O grupo das famílias das empresas adiciona o setor público, que é considerado as 3 esferas: União, Estados e Municípios. Então a gente tem os gastos públicos, a receita fiscal, os impostos, né? Então a economia há 3 setores. Tá? Aí a gente tem os impostos indiretos e os impostos diretos, que incidem sobre os produtos: IPI, ICMS, ISS, imposto de renda. Tá? Contribuições à Previdência Social, através do salário dos empregados, e outras taxas, multas, aluguéis, etc. Os gastos do governo, né? Gastos de ministérios, autarquias, serviços do governo, despesas correntes, despesas de capital, tudo isso influencia nessa conta que a gente faz sobre o valor do produto macroeconômico. Tá? O gasto das empresas públicas, Correios, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, né? Tudo isso sai do nosso bolso e influencia o nosso poder de compra. Tá? Transferências e subsídios. Tá? E aí a gente tem a conta, né? Lá em organização a gente tem receitas e despesas, lucros e prejuízos. Aqui a gente tem superávit quando se gasta menos do que se arrecada, e tem déficit quando se gasta mais do que se arrecada. Tá? Só um exemplo aí do resultado do setor público, né? O resultado primário do setor público, comparação de anos, né? Aqui a gente tem já uma decrescente já em 2014. Em 2014 se gastou mais do que se arrecadou. Tá? E aí a gente tem as influências do setor externo, né? Exportações e importações, renda líquida do exterior, produtos nacionais brutos. Tá? E aí eu vou convidar vocês para lerem o tópico 3, que fala exatamente sobre essa economia externa e a influência dessa economia externa sobre a nossa economia, sobre o nosso poder de compra aqui. Um exemplo muito clássico são os produtos chineses, quando eles chegam aqui no Brasil com a mão de obra muito menor, com os custos muito menores, mesmo com importações legalizadas. Mas aí a gente tem, nesse contexto, um menor poder de produção da indústria nacional, que não consegue competir, porque a mão de obra aqui no Brasil em relação à China é muito mais cara, né? E aí isso gera um valor agregado ao produto, como a gente viu lá no exemplo do pão, e esse valor agregado ao produto, ele vai repercutir na venda final desse produto, porque o empresário ele quer tirar o lucro dele, e esse lucro ele é prejudicado exatamente por isso. E aí, dentro de todo esse contexto do valor agregado do produto, nós temos uma dificuldade, né, dentro dessa competição com esse mercado chinês, né? E aí, por isso, a gente fala que a política macroeconômica influencia no nosso poder de compra aqui. Porque, querendo ou não, tendo qualidade ou não, às vezes a gente deixa de comprar um produto brasileiro para comprar um produto chinês. Isso gera menos, a produção vai encalhando, isso gera um poder de produção menor, e isso reflete na nossa mão de obra, que somos nós, e aí esse ciclo vicioso ele é restritivo. E aí por isso que a macroeconomia ela defende que o governo tenha que intervir no Estado nessas horas, aumentando o poder de compra do cidadão, diminuindo os juros através da política cambial, diminuindo os impostos através da política fiscal, jogando mais dinheiro no mercado através da política monetária, certo?
E aí a gente tem o PIB. O que é o PIB? É a soma de todos os bens e produtos produzidos no território nacional. Tá? Aí sem levar em conta se os fatores de produção são de propriedade de residentes ou não. É tudo que é produzido aqui no território brasileiro. Então, o produto interno bruto é a soma desses todos esses bens e serviços. Tá? Para produzir o PIB, remunera-se os proprietários não residentes por meio de juros, remessas de lucro aos donos das empresas no exterior e royalties pela utilização da economia. No entanto, também se recebe pagamento. Tá? Empresas daqui que estejam lá fora também influenciam no nosso PIB no movimento contrário. Então, o Produto Nacional Bruto é igual ao PIB mais a renda recebida do exterior menos a renda enviada ao exterior. Então, o Produto Nacional Bruto é o quê? É a produção que é feita aqui mais a renda que é recebida do exterior das empresas que estão aqui, daqui, que estão lá fora. Vale, por exemplo, é um caso desse, que recebe royalties e renda do exterior, menos a renda que a gente envia para as várias empresas que são multinacionais, né, e estão aqui no Brasil. Tá? Isso gera a renda líquida exterior, que é a diferença entre a renda recebida e a enviada. Então, o PIB o Produto Nacional Bruto, aliás, é igual ao PIB mais a renda líquida do exterior, o RLE. Ok? Então é isso, galera. Dei uma olhada principalmente no tópico 3, tá? Que a gente fala sobre economia externa para a gente alinhar isso. Dei uma olhada no tópico 4, que a gente vai falar um pouquinho sobre inflação. E é importante falar sobre inflação, porque a inflação ela vai influenciar no poder de compra do cidadão. A inflação ela é exatamente ela é esse ciclo que a gente, aliás, a economia internacional, desculpem, está no tópico 4, tá? A inflação ela vai influenciar exatamente nesse ciclo que a gente falou. Quando a gente tem mais produção, a gente tem uma necessidade de adquirir mais mão de obra. Essa mão de obra custa. Então o produto também ele custa um pouco mais. Isso eleva o preço, e tem necessidade de elevar o poder de compra para comprar, então isso vai inflacionando a economia. E a longo prazo ela é muito ruim, essa inflação. Tá? Deflação também é ruim, né? Quando a gente diminui muito o custo do produto, a gente não tem condições de pagar, às vezes, a mão de obra desse produto que faz a transformação. Tá bom? Obrigado a todos. Ótimos estudos. Nos encontramos na sala de aula, no encontro presencial. Ok? Ou em qualquer outra oportunidade. Obrigado.